Bom, então o segundo momento desse nosso projeto, Super Mega Blaster Aulas, é contar para vocês uma situação que a gente considera muito importante, que é pensar o suporte. Que suporte é esse? Quando eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer para um lugar, eu vou fazer para um papel. Então eu vou fazer para o papel e não no papel. Fazer o trabalho para aquela área, não é? Se eu fosse fazer aqui, eu tenho que pensar esse espaço. Se eu fosse fazer aqui, eu tenho que pensar esse espaço. Começar pensando que algum dia, pensa bem, né? Quer dizer, antes, como é que será que foi essa transição? Teve as primeiras imagens que a gente tem pintadas, que são as imagens das cavernas, né? Não tinha um suporte próprio para isso. O cara foi onde tinha ali, né? Até o momento que alguém pensou, não, mas já que eu estou pintando aqui, eu posso pensar num lugar próprio para fazer esse trabalho. Isso são séculos de acontecimento, né? São. E por isso que a gente separou algumas imagens, como por exemplo as imagens da Gruta de Lascaux. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem observar, perceber que existe nessa lombada do desenho do animal, que a pessoa que criou esse desenho, ela considerou a forma da pedra? Porque dá pra ver, inclusive, que as patas do cavalo estão no veio da pedra. Como se o veio da pedra fosse o chão que o cavalo pisa. Quer dizer, esse desenho é feito nesse lugar, para isso. Não era para outro lugar. Ele considerou o suporte dele, ainda que um suporte não criado, um suporte que já estava lá, mas ele considerou esse suporte para colocar o desenho ali. Como esse, por exemplo, né? Eu sempre tinha visto essas imagens, mas eu jamais imaginei que elas estariam naquele lugar. Agora observem esse, que são 13 séculos depois de Cristo. Bosch, Hieronymus Bosch. Isso é uma pintura interna de um retábulo de igreja. Essa era a porta desse retábulo fechada. Então, se vocês observarem, existem as 3 orientações, a pintura orientada para o canto esquerdo, para o centro e para a direita. E depois, quando esse retábulo está fechado, como que o desenho, essa pintura é pensada para esse espaço. Tal como os vasos, né, André? Olha só, lindo isso daí. O desenho está aí para esse espaço. O espaço faz também o desenho. Não é só o artista se impondo ali na coisa, ele considera o lugar e o lugar diz também sobre o trabalho. É parte da inspiração, é parte do tema, né? Boa frase, André. Ele é chamado pelo objeto, ele é chamado pela forma que antevê, como se ela pudesse... Ela fosse agente também do trabalho. Perfeito. E esse, o desenho da alça, existe uma contextualização para o desenho interno. Ou seja, a figura também respeita a forma. Existe um contexto, né, André? Estamos mostrando aqui todos os suportes que não são suportes clássicos da arte depois de 1500, que já tem essa ideia mais conhecida de arte. Aqui esses caras estão pintando, sabe Deus por quê, para enfeitar ou para conversar com um espírito, ou sei lá. Então são suportes não convencionais e isso ajuda a ele pensar a forma para aquele lugar. Perfeito. Veja que é também um vaso de cerâmica grego, só que do Neolítico. E aqui é quando a Grécia já está em outro período, né? Isso aqui é muito anterior. Mas observem como que essa artista ou esse artista já compreende a necessidade de diálogo, de formas entre si, tal como aqui, né? Sem dúvida. Aí já temos uma pintura mais planar, né? Já estamos um pouco mais pro plano. Sim. Mas ainda a pintura completamente feita para o lugar onde ela vai ser colocada. E a gente vê toda essa ornamentação em determinados lugares, né? É tudo de propósito. Tal como aqui, né? Mosaico bizantino. E a gente
percebe que ela foi feita para aquela área da arquitetura, né? Existe um propósito ali. Como esse, por exemplo, não é um suporte retangular, é um oval, é um meio círculo, né? Claro. Aonde o desenho da árvore é propositadamente acudido, né? Orientado para ficar sobre as cabeças, né? E respeitar aquele limite da forma que não é que ele comprime a árvore, é o desenho da árvore que é feito para aquele espaço. Como aqui, Basquiat. Sem dúvida, que já é uma coisa bem depois, né? Século XX, Basquiat, no seu princípio, ele trabalhava com pedaços de madeira, trabalhava com retalhos de papelão, com porta que ele achava, com objetos, cartazes, tudo que ele encontrasse. Mas então, veja bem, então, isso aí são dois períodos bem longe, aqueles primeiros trabalhos que nós vimos, para depois do Basquiat, período moderno, contemporâneo, que é um período onde aqueles trabalhos que eram feitos para o lugar começam a ser feitos em moldes padronizados, certo? E aqui no Basquiat a gente vê uma retomada daquilo que era feito naquela época. Por quê? Por conta da indústria, a gente acabou pintando em tamanhos, padrões. Sim. E assim que é, e que não é ruim, quer dizer, tem as suas vantagens, mas limita por outro lado. Vicia. Porque ele te dá sempre assim, ou é um A4 ou é um A3. Então assim, pronto. A criança entrou na escola, ela vai desenhar no A4. Aí quando a gente está no ensino médio, a gente pode desenhar no A3. Que é a mesma proporção, né? Vocês entendem que é exatamente o dobro, né? É isso daqui vezes 2, né? Então, o A4 é a mesma proporção de 3 por 4, né? E quando a gente tem, por exemplo, uma folha maior, ela mantém a mesma proporção. Então, se eu cortasse essa folha aqui, eu teria duas metades também, 3 por 4. Então, quando você for desenhar, por favor, corte a sua folha fora desse padrão. Pega uma razão, uma medida completamente anômala, estranha, esquisita. Porque se eu fosse fazer um desenho para essa tira, Perfeito. como é que eu vou fazer o desenho para essa tira? E aí aquela ideia que a gente falou do desenho certo já fica ainda mais difícil. E como é que você vai acertar um desenho aqui? E aí é que vai ficando mais interessante, porque aí você vai... É quase que uma artimanha para você fugir daquelas amarras. E imaginemos, se você tem aqui, ó, um quadrado, desenhar no quadrado. Um dia uma pessoa me falou assim, eu queria levar o meu filho, né, a minha filha para o ateliê. Eu falei, olha, dê bastante papel para ela desenhar, mas não a resma de sulfite. Pode ser as costas de um convite, pode ser um retalho de papel, pode ser papéis, o papel do filtro Melita do café, né? O que você não espera que sirva para o desenho, porque a gente começa a ficar enquadrado. Então, quando você prepara um suporte de tamanho completamente esdrúxulo, né? Imaginemos, se você tem aqui um outro, vamos pensar aqui um outro tipo de quadrado, e você vai trabalhar, por exemplo, um papel que tem essa escala, ou que tem essa escala, ou que tem uma tirinha, como as tirinhas de jornal, né? Se você for trabalhar isso daqui, é diferente disso, você já começa a ter uma complicação. Sem dúvida. Porque você fala, mas peraí, como é que eu vou trabalhar nisso daqui? Não, tô pensando agora, como é que eu vou
Mas é esse papel aqui que eu vou usar para fazer meu desenho? Isso é um problema, porque a gente não está acostumado. Além do tamanho, as texturas diferentes, os materiais diferentes, foge desse desenho mais domesticado, esse desenho mais institucionalizado, e vai, como que o Basquiat coloca aqui, um desenho bem mais selvagem. O Basquiat, que era um pintor de rua, já traz toda essa carga mais selvagem, menos doméstica, que eu acho que é o que me interessa mais. Sem, é claro, desmerecer o outro, mas aqui é uma forma de você achar novos caminhos e se soltar mais para fazer um desenho. E eu acho, André, que quando a gente está acostumado com isso aqui, olha como é mais confortável você olhar para isso, olha como é confortável você olhar para isso, e como é desconfortável você pensar que você vai ter que fazer um desenho, um nesse lugar e outro nesse. Olha como isso é estranho. Então, a sugestão é, quando for trabalhar, fazer o trabalho para o espaço. Como, por exemplo, imaginemos esse trabalho do Christo, ou Cristo, é um artista búlgaro. Ele trabalhou ocupando o skyline desse lugar. Como aqui, ele também fez o trabalho para essa ilha. Como aqui, ele fez o trabalho para essas árvores. Ou seja, o seu trabalho precisa ler o que você vai fazer. Como, por exemplo, os egípcios, que faziam o trabalho para aquela parede. O trabalho é feito para o espaço. E uma coisa também que a gente estava conversando aqui é a escala. Talvez trabalhar com um papel grande, né? Como, por exemplo, essa tábua, né? Se ela fosse o meu suporte, é muito bom a gente variar. Imagina você fazer um desenho desse tamanho. São os problemas, né? Você vai ter outras questões e tudo isso te traz... Todos os materiais também são agentes do trabalho. Você faz o trabalho, mas os materiais também fazem você fazer aquilo. Isso interessa bastante. Porque ele é um limitador. Então, todas as vezes que você tiver um limite, pode ter certeza, é um ganho. Porque a gente, quando encontra o limite do material, é ali que está a potência dele. Então, se esse material ele é mancha, é ali que está a potência dele. A gente quer ver como é que você vai a hora que aperta a coisa. É isso. Variem os materiais. Então, uma ponta seca, uma mancha, um grafite líquido em pó, né? É aquele grafite em pó. Um giz de cera, o giz pastel, pastel oleoso, charcoal, que é um material comprimido de grafite, ele é grosso, uma barrinha. Bom, então, qual que é a ideia, André? Nós pensamos em todo final, cada módulo, assim, a gente propor alguma coisa para exercício, para trabalhar. Então, eu acho que a proposta, cortar o papel em tamanhos diferentes, variar o suporte, pensar em desenhar em madeira, papéis que você nunca pensou em desenhar, papel de filtro, enfim, desenhar em livro, pega livro e desenha, varia o tamanho, papelão, corta em tamanho estranho, corta em formato, não precisa nem ser com ângulos de 90, mas pega o que tiver, propõe que você vai desenhar, onde você achar. Isso. Experimenta isso, porque eu acho que isso vai mudar a forma de entender o desenho e de criar desenhos novos. Isso dá um pulo, joga para lugares diferentes. Sim, porque é um desconforto. Isso. É isso mesmo. Então, vai lá.